aí, como estão todos? E como foi ou como está sendo os seus dias? Hoje nós vamos falar sobre dívidas, como você tem se endividado e como estão as suas dívidas. A sua dívida foi paga. Uma das coisas importantes é, se você não acredita em Deus, isso significa que você não acredita em você mesmo. Então, a sua vida está complicada. As coisas que você tem procurado fazer dificilmente têm dado certo. Por quê? Porque talvez você nem crê em Deus. Talvez você seja daqueles, como a maioria diz, eu creio em Deus. Mas o que você tem feito? Talvez você não tenha feito nada que comprove isso que você diz, que crê em Deus. Mas nós vamos falar sobre isso de uma maneira um pouquinho mais abrangente. Existe a dívida boa e existe a dívida ruim. Se você não sabe, fique sabendo agora. Existe dívida boa e dívida ruim. Nós vamos ler em Colossenses capítulo 2, verso 14, para nós darmos essa pequena introdução e encerrarmos o nosso papo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. A nossa dívida foi paga. Pois bem, talvez você deve estar pensando aí, mas eu ainda tenho dívida. Existe dívida vincenda e dívida vencida. Talvez você tenha muitas dívidas vencidas e tenha pagado juros. Mas a dívida vincenda é dívida que ainda não venceu. Você fez, mas ainda não venceu o prazo de pagamento. E a dívida vencida é aquela que você está devendo e provavelmente vai pagar um absurdo de juros. Mais de 70%, talvez 80% da população brasileira estão devendo. Agora, precisa saber que tipo de dívida é essa. Existe a dívida ruim, que nada tem de proveito, a não ser uma recompensa imediata. Ah, eu gostaria de comprar um telefone e não sabe para quê, talvez só porque é a moda. Isso é uma dívida ruim. Toda dívida que te faz crescer é boa. O país mais rico do mundo, provavelmente já pode vir a sua ideia, os Estados Unidos, sim, correto, Estados Unidos é o que mais deve também. O país mais rico é o país que mais deve. E a China é o segundo país mais rico e é o segundo país que mais deve também. Não tenha medo de dívida. O problema é que tipo de dívida que você faz. Romanos capítulo 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então você tem que ter dívida boa. O amor é uma dívida boa. A ninguém devais nada, coisa alguma, a não ser o amor, que com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Mantém dívida boa ou mantenha as dívidas ruins aniquiladas. Sempre devendo o amor. O amor sempre você vai dever, porque ele é uma dívida importante, uma dívida boa, e sempre tem que se ter essa dívida. Dívida boa é a dívida de alavancagem. Você vai comprar um aparelho celular, por exemplo, melhor um iPhone, porque você edita vídeos, você trabalha vendendo edição, você trabalha com esta ferramenta. Então, se você investir em um celular melhor, mais avançado, isso vai fazer com que você cresça, dê qualidade ao seu trabalho. Isso é uma dívida boa, é uma dívida que te faz crescer. Dívida de alavancagem.
Mas nós falamos aqui da dívida que foi paga. Jesus pagou a nossa dívida. Nós éramos devedor a Deus, inimigos de Deus, mas Ele levou toda essa ordenança, essa dívida na cruz e aniquilou essa dívida. Agora nós temos uma dívida boa, a dívida do amor. A ninguém deveis nada a não ser o amor. E aí, qual é a dívida que você possui? Talvez seja a hora de você aprender também a vida financeira, qual é a dívida boa e qual é a dívida ruim. Talvez você sempre faça dívida de consumo, essa dívida é prejudicial. Mas a dívida que você faz para multiplicar aquele capital é uma dívida boa. Fica aí essa dica, fica essa palavra. Um grande abraço, sou o Vanderlei, até o próximo vídeo, tamo junto aí.